Boa noite, obrigada por estarem aqui. Vamos continuar a falar de Júpiter. Na última aula eu disse que Júpiter era um planeta intermédio. Júpiter e Saturno são dois planetas intermédios entre os planetas da personalidade, do ego, que será neste caso a Lua e o Sol. O Sol é uma estrela, mas é a potência, digamos, do sistema solar, que estará evidentemente como força motora de todo o sistema. A Lua e o Sol, Vênus, Marte e Mercúrio, que é o planeta que harmoniza as polaridades. Isto são os planetas da personalidade. E depois temos os planetas intermédios entre os planetas das oitavas da transcendência, que é Urano, Neptuno e Plutão regenerado, e os planetas do ego e a ligação da personalidade ao coletivo, ao social. E aí encontramos Júpiter e Saturno. Júpiter intui a verdade, intui as leis, intui a ordem e é o planeta que nos faz agir e expandir no coletivo. Saturno traz a memória do passado, a memória dolorosa das experiências vividas. Ele é o senhor do karma, eu vou começar a falar-vos dele para a semana. E Saturno, ele obriga a entrar na matéria, obriga a materializar a experiência, obriga a recolher o conhecimento que vem da experiência vivida. Portanto, um obriga a entrar na matéria, o outro ensina como sair da matéria para o céu. São duas polaridades vibratórias que estão em nós, como todos os planetas, ocupam funções psíquicas em nós e funções metafísicas em nós e funções físicas em nós, uma vez que nós somos um microsistema dentro de um macrosistema, e se soubermos o que é que cada planeta significa, nós estamos, obviamente, a conhecer-nos melhor a nós próprios e ao universo onde estamos, quer a gente queira, quer não, inseridos de uma forma síncrona e ordenada e intencionalmente programada para um processo de evolução e de autoconhecimento. Portanto, hoje vamos falar de Júpiter. Eu não sei se vos dei esta imagem no último dia. Vou pegar nela para recomeçar, não sei se falei. Portanto, como qualquer outro planeta, Júpiter evolui e ascende através dos 12 signos do zodíaco. Portanto, temos a espiral do zodíaco e temos o Júpiter de signo em signo a ganhar experiência, ou seja, a abrir a consciência, a mente e o coração para níveis superiores de percepção e de entendimento da verdade da vida. Portanto, ele anda através dos 12 signos e ele volta à sua posição inicial, quer dizer, um ciclo do Júpiter à volta do céu passa-se de 12 em 12 anos. Ele tem um ciclo de 12 anos quando volta à sua posição natal. Isto é muito importante porque de 3 em 3 anos temos uma quadratura de Júpiter em trânsito a Júpiter natal. Portanto, eu já vos vou mostrar os ciclos dos 12 anos, mas quando ele faz um ciclo de 12 anos completo, quer dizer que de 3 em 3 anos ele faz 90 graus, não é? E 90 graus é uma crise, ou seja, nós temos crises jupiterianas de 3 em 3 anos. E de 6 em 6 anos temos uma oposição, que é o frente a frente de Júpiter com a sua posição natal. São momentos de crise a que podemos chamar crise de valores. Isto é importante pensar nisto, é muito importante como tomada de consciência. Porquê? Porque se nós pensarmos que de 3 em 3 anos há um momento crítico em termos de ajustar aquilo que acreditamos à realidade, vocês imaginem o que é o número sem fim de pessoas que nunca se põe em causa e que nunca tenta aferir aquilo que acredita por aquilo que faz. As pessoas normalmente têm uma vaga noção que acreditam em qualquer coisa,
Se a gente perguntar, tem fé? As pessoas dizem, eu tenho. Uns até dizem que têm fé em Deus, que são muito católicos, mas não, aquilo não ativa nada em termos psíquicos dentro delas. E o que é que significa essas crises de 3 em 3 anos? Que nós temos que reatualizar a verdade em nós de 3 em 3 anos. Temos que saber se aquilo realmente em que acreditamos tem poder, tem força, tem fogo, tem luz para nos orientar em termos de consciência de vida. E quando chegamos aos 6 anos, que é a oposição, há francamente uma crise entre aquilo que somos e aquilo que acreditamos e aquilo que fazemos e aquilo que exprimimos. Quer dizer, nós estamos permanentemente a ser obrigados a aferir valores perante o coletivo, perante a sociedade, perante os outros e a sermos coerentes com esses valores que aferimos. Porque senão, lá está, estamos a viver quadraturas de Júpiter em vez de viver momentos de expansão verdadeira e jupiteriana. Portanto, ver isto é perceber que, de facto, nós temos que aprender a refletir sobre aquilo em que acreditamos. Porque aquilo que acreditamos vai ser o fogo que vai expandir quem somos. E vai ser como que o cartão de visita para tudo o que vamos abrir na vida. Júpiter expande. E se eu expandir valores errados, eu estou a fechar portas em vez de as abrir. Porque não estou a ir ao encontro da ordem, não estou a ir ao encontro daquilo que o céu quer que eu intua como verdade. Uma crise de valores é a altura em que devemos reatualizar os nossos valores, aquilo em que acreditamos. Denunciar e analisar até que ponto aquilo que pensamos é coerente com aquilo que somos e aquilo que fazemos. Portanto, reparem como a atenção aos nossos processos jupiterianos deveria ser fundamental. E agora comecem a perguntar às pessoas como é que elas vivem Júpiter em si, como é que elas estão atentas àquilo em que acreditam. É muito vago, porque enquanto a vida não aperta connosco, ou seja, enquanto as coisas não correm mal, nós andamos ali ligeiros a achar que aquilo que acreditamos chega. Quando nos vemos verdadeiramente encostados à parede, como se costuma dizer, com situações que nós não queremos e não entendemos e eventualmente podemos não aceitar ou ter dificuldade em aceitar, aí é que começam as verdadeiras crises de valor e a gente percebe que não tem valores à altura da crise, ou seja, não tem valores que possam dar sentido e significado àquela situação. Normalmente é aí que as pessoas vêm procurar o astrólogo, porque aí elas percebem que os valores delas são precários, que aquilo que elas acreditam não chega para enfrentar a dor, para enfrentar a perda, para enfrentar a morte. E aí sim, aí muitas despertam nessas alturas para uma reciclagem jupiteriana. Agora, percebam que isso às vezes é uma vez na vida, 2 vezes, quando temos aquelas crises maiores. E as pequenas crises, elas passam e continuamos a achar que o que acreditamos chega. Quando na realidade, de 3 em 3 anos, nós devíamos pensar em abrir um bocadinho mais, em expandir um pouco mais, em atualizar um pouco melhor, ou universalizar também um pouco mais as coisas em que acreditamos, ou a maneira como acreditamos. E agora tenho aqui os ciclos de Júpiter, portanto são os tais 12 anos, eu escolhi o Júpiter em Sagitário porque ele é o Júpiter com mais qualidade, não é? Portanto, imaginem que Júpiter está aqui e ele faz a volta toda do zodíaco e volta à sua posição natal 12 anos depois. Portanto, quando ele chega aqui, ele está aqui aos 12 anos, quando ele vai no segundo ciclo, eu pus o segundo ciclo porque o primeiro é muito infantil, mas o segundo ciclo de Júpiter, temos os 12 anos, temos aqui os 15 anos, que temos uma quadratura, portanto, um conflito de valores por volta dos 15 anos. As pessoas, também coincide com a quadratura de Saturno, é no momento, é a crise da adolescência, é a crise do ajuste dos valores à vida e a nós próprios. Depois temos um bom aspecto que vem um tempo depois, nós temos aqui assim, depois dos 12 anos, 6 anos depois, os 18 anos, que é novamente uma oposição. Portanto, temos os 12, temos aqui
isto será por volta dos 15, não sei, dos 18. Não, isto não deve ser 15 anos, isto deve estar errado. É um pouco menos. É a quadratura, são 3 anos depois, sim, é 15 anos. E depois temos mais 3 anos depois, que dá os 18. Está certo, está certo. Portanto, isto aqui deverá ser os 17 anos, talvez, os 16, que é um bom aspecto. Que é depois da crise dos 15, que há um aspecto em que as pessoas começam a ter umas certezas ou umas convicções, que vem depois dos 15 anos. Temos os 18 anos, que é novamente uma crise de Júpiter. Depois temos os 21 anos, que coincide com a quadratura de Júpiter com o Saturno, com a quadratura de Saturno, portanto é um momento extremamente crítico em termos de evolução. Eu depois, quando vos falar dos ciclos de Saturno, vocês vão ver como essas etapas coincidem para toda a gente. Portanto, temos uma crise jupiteriana aos 21 anos, depois temos um momento melhor que vem a seguir, não sei, por volta dos 22, 23 anos, talvez, e depois temos, novamente, 12 em 12 aos 24, um novo ciclo de Júpiter. Portanto, isto é para explicar como ele funciona para toda a gente no nosso tema de nascimento e o tipo de tensões que ele vai criar com a sua posição natal e que, por sua vez, correspondem a momentos de, para chamar de reciclagem de valores, momentos de voltar a afinar as nossas convicções, voltar a afinar a verdade, voltar a interrogar. Mas vocês podem dizer, mas a gente às vezes vive tantos anos sem saber de que lá está a verdade. Às escuras, pois é. Mas tudo isso faz parte, se calhar, de um ciclo maior de Júpiter ainda. Porque há uma coisa que se chama o karma. E o karma tem que ser vivido. E muitas vezes o karma é vivido na escuridão. É vivido sem que a gente perceba ou saiba de que lado está a verdade. Agora, o importante é que a gente procure e seja fiel a essa procura. Quem pede receberá, dizia o Cristo. Quem procura encontrará. Podemos andar 20 anos, 30 anos, 50 anos em busca da verdade. E um dia há uma iluminação, e um dia vem um planeta, vem um Urano em trígono a Júpiter, um Urano em trígono a Sol, e a gente de repente intui, vê e percebe que afinal há um sentido para a vida, que afinal há uma verdade, que afinal há um propósito, que afinal há uma intenção divina que nos fez nascer. E o Júpiter alinha. Agora, todos nós temos um Júpiter e temos um Júpiter que, enquanto não alinhar, nos faz estar aquém de quem podemos ser. Isto também é importante perceber. Nós só estamos na plena expansão de quem somos quando acreditamos realmente, quando acreditamos com a alma. Porque se não acreditamos com a mente e viramos fanáticos. Foi aquilo que eu expliquei no outro dia. E o fanatismo não é para aqui chamado. Ou melhor, é uma forma perversa e equívoca da energia jupiteriana. Então, aquilo em que se acredita, a motivação profunda que rege o comportamento é conquistada pelos vários sims e nãos de todas as experiências. Júpiter, de signo em signo, através das nossas muitas vidas, vai-se afinando. Portanto, a intuição jupiteriana vai-se afinando de signo em signo e de vida em vida, até atingirmos a consciência plena e a iluminação, que é, de facto, a libertação de todas as nossas células de sombra. Portanto, Júpiter tem em nós uma função psíquica definida, poderosa, fundamental, eu diria. E ele é o planeta da expansão. Portanto, conforme a gente esteja alinhado bem com Júpiter, assim nós temos uma proteção. As pessoas dizem, porque Júpiter protege. Não é Júpiter que protege. Nós é que já estamos alinhados com energias e forças e entidades que nos protegem, porque nós aceitamos alinhar com elas. Quando Júpiter protege, é uma conquista da alma. É porque nós já estamos religados ao divino, religados aos mestres, aos guias, a quem nos pode de facto guiar e intuir, porque a verdade não nasce da nossa mente mercuriana, jamais nasceu de uma mente mercuriana. Porquê? Porque a mente mercuriana é analítica e a verdade é sintética. Não tem como caber numa mente que analisa. Portanto, é a intuição que nos leva à verdade, é a mente superior que nos leva à verdade, e a mente superior, como ensina a ciência esotérica, é o primeiro plano da alma. Portanto, é a nossa alma que nos guia no sentido da verdade.
isto que eu pus aqui, que esses valores vão sendo afinados pelos sims e nãos de todas as experiências, eu acho que isto dá que pensar. Dá que pensar no sentido que é mesmo assim. Ou seja, nós estamos sempre a ser confrontados com opções. E a qualidade ou não qualidade das nossas opções é que vai exatamente afinando a qualidade do nosso Júpiter. E por sua vez o Júpiter, quando afinado, ele imprime a qualidade também às nossas opções. Se eu tiver valores confusos, eu não sei o que decidir. Não sei se é de ir, se é de ficar, se é melhor fazer isto ou melhor fazer aquilo. Todas as nossas hesitações em matéria de qualidade são jupiterianas, são confusões jupiterianas. E às vezes já se perguntaram a um amigo: o que é que tu achas que eu devo fazer nesta situação? Separo-me ou não me separo? Ou vou para ali ou vou para acolá? Isto são conflitos de valores. São situações em que eu tenho que optar. Dizer um sim ou dizer um não. E consoante o sim e o não que eu vou dizer, eu estou a programar o meu destino e a programar a abertura do meu futuro ou a fechar o meu futuro. O futuro é a sequência de um eterno presente. E Júpiter abre o futuro, como abre tudo aquilo onde ele expande, quando ele intui a verdade. Portanto, nós abrimos e fechamos o nosso destino consoante o nosso Júpiter está mais ou menos afinado. E se está afinado, as pessoas dizem: tem uma proteção conquistada por nós. Uma proteção que vem da intuição, da informação telepática que os nossos guias nos passam. Nós abrimos para essa intuição porque nos entregamos. E enquanto a gente não se entrega, eles não passam telepatia nenhuma porque não podem. Porque nós não deixamos. Porque o nosso Saturno fecha, bloqueia e não baixa coisa nenhuma. Portanto, em última análise, nós somos sempre responsáveis pelas energias que são as nossas. E isso não é para assustar, é para estimular. Então agora vamos entrar numa outra etapa desta aula, em que eu vou muito rapidamente, enfim, como puder, falar-vos do Júpiter em cada signo do zodíaco. Portanto, todos nós temos um Júpiter algures num signo e esse signo, exatamente, pelo facto de ter uma determinada vibração e uma determinada qualidade, dá um certo tipo de forma de intuir a verdade, que é o filtro pelo qual o Júpiter do meu tema passa para poder conhecer e expandir. Então agora vamos ao Júpiter em Carneiro. Júpiter em Carneiro, eu tinha-vos dito ao princípio que é importante trazerem o vosso tema para a aula. Mesmo que não tenham feito ainda o tema com nenhum astrólogo, trazê-lo, porque eu estou a falar de coisas que estão no vosso tema e vocês na aula, se perceberem que tem o tema ali, que o Júpiter está não sei onde, vocês vão buscar uma informação que neste contexto pode ser bem entendida, melhor entendida do que às vezes até na própria consulta. Portanto, tragam os temas e recebam a informação dessa maneira. Júpiter em Carneiro é pioneiro. Com Júpiter em Carneiro é a fé em ação que abre caminho. Portanto, eu acredito naquilo que faço, eu acredito que tenho que fazer coisas que ninguém fez e que sou capaz de abrir caminho. A fé inspira a força de Marte, porque o Marte rege o Carneiro, não é? Júpiter em Carneiro é aventureiro e temerário. O Marte atira com o fogo para a frente, não é? No Carneiro começa as coisas, ele não sabe onde vai parar, não sabe como elas acabam, mas o prazer está em começar. Então, Júpiter acredita naquilo que faz, na importância da iniciativa e no resultado dos seus atos. É um Júpiter que se expande quando é estimulado para fazer coisas novas, para fazer coisas pela primeira vez. Quando a teoria que ele tem, esta pessoa com Júpiter em Carneiro tem alma de pioneira. Alma de alguém que está ali para abrir caminho, de facto, à vida e aos outros, se o seu Júpiter afinar e entender as coisas certas. Agora vamos ao segundo Júpiter, que é, eu fiz este gráficozinho porque achei que se vocês fossem vendo o zodíaco,
vocês iam tendo uma ideia menos abstrata do que eu estou a dizer e podendo situar o Júpiter nos vários signos, não é? Portanto, o segundo Júpiter é Júpiter em Touro. Então, Júpiter em Touro é realista. Como o Júpiter em Terra é filtrado pela matéria. Os Júpiteres em Terra, eu diria que eles estão mais presos à matéria, estão mais contidos porque eles têm que filtrar a verdade pela experiência da matéria, não é? Portanto, Júpiter em Touro é realista, acredita na estabilidade da segurança material, é a fé no prazer de realizar e de possuir. A tendência do Júpiter em Touro é ter as coisas, é agarrá-las. É uma altura, eu diria que Touro é o signo em que o espírito se reconcilia com a matéria, que é o seu oposto. As pessoas aprendem a amar a matéria, a gostar dela, a senti-la. Isso é muito positivo, isso é as pazes, em última análise, é as pazes com a encarnação. Eu costumo dizer que nós fazemos as pazes com a encarnação quando nos sentimos bem e seguros neste mundo. Isso é a energia de Touro que nos traz isso. Esse amor à vida na matéria. Então, Júpiter em Touro tem um gosto venusiano, porque Vênus é o planeta que rege a energia de Touro, não é? Em usufruir dos prazeres sensoriais, dos prazeres dos sentidos. Acumula objetos, isso eu tenho verificado, pessoas com Júpiter em Touro gostam de ter coisas e vão guardando e acumulando coisas. É o tal lado possessivo do Touro. Claro que isto é o Júpiter que corresponde a uma personalidade não muito evoluída, não é? Uma personalidade que ainda tem que passar, ainda está no segundo nível do Júpiter. Quando ela passa para o último nível do Júpiter, que é o Touro, o olho do Touro iluminado, que fala Alice Bailey, então aí nós vemos a matéria como um suporte de algo maior que é a vida e o espírito. E então aí já não percebemos que já não interessa possuir, interessa ser, interessa usufruir sim, mas sem agarrar, porque nós percebemos que nada se agarra neste mundo. Aí já será o Júpiter que não vive a partir de uma disfunção do chakra de base, que é o medo de não estar seguro, que nos faz agarrar, mas vive da energia do coração que nos faz ser livres e perceber que o amor não acaba, o amor não tem como ser agarrado. Portanto, Júpiter em Touro, numa fase mais básica, acumula objetos, acredita no que é seu, é a fé apreendida pelos sentidos. Este Júpiter, quando evoluído, vamos ao tal olho iluminado do Júpiter, vê na matéria o suporte do espírito. É o olho iluminado do Touro, de que fala a ciência esotérica, a Alice Bailey. Então agora, vamos ao Júpiter em Gêmeos. Júpiter em Gêmeos é filtrado pela dualidade da mente, pela mente dual, não é? Então, Júpiter em Gêmeos. O poder de Júpiter enfraquece na dualidade dos Gêmeos, obviamente, dividido entre opções contrárias. Portanto, um Júpiter em Gêmeos, ele entusiasma-se pela comunicação, entusiasma-se pelas ideias, mas há um Gêmeo que é o tal curioso, que quer ir a todas e que não se orienta diretamente, porque quem se orienta é o fogo do Sagitário, é um Gêmeo que chama para o Sagitário, chama para a verdade. E o outro quer ir a todas, quer saber tudo, quer dizer, não hierarquiza a informação, não valoriza qual é a informação que interessa e a que não interessa. Ele dispersa-se numa informação excessiva. É aquela informação dos jornais que eu dizer a verdade amanhã, não é? Isso é geminiano. É uma informação que interessa para agora, mas que não acrescenta nada em termos profundos ao mundo, ou à psique, ou à vida. É a casa 3 do tema astrológico. Então, Júpiter em Gêmeos, ele tem um pouco essa onda. Claro que depois tudo depende. Pode ser um Júpiter em Gêmeos trígono a Neptuno, ou trígono a Urano, que já o atira para uma oitava acima. Portanto, vocês, não, ou que está... pertence a uma geração que tem Urano em Gêmeos, que também faz subir o signo de uma oitava, portanto, isso depois tem nuances de pessoa para pessoa, portanto, não tentem encaixar isso no vosso tema desta maneira, porque depois o tema como um todo é que vai definir, e as próprias quadraturas do Júpiter, ou trígonos do Júpiter, a qualidade desse Júpiter, não é? Portanto, agora, em termos, digamos, genéricos, o Júpiter em Gêmeos
o poder do Júpiter enfraquece, obviamente, está mais frágil, porque está dividido entre essas opções contrárias. Bom. Júpiter em Gêmeos acredita fundamentalmente na informação. A sua ética é ligeira, com uma certa indefinição de qualidade. Obviamente, porque ele não vai buscar a alma, a intuição da verdade, ele vai buscar a mente só. E obviamente que a mente não chega para devolver a sabedoria da alma ao ser humano, não é? Portanto, exprime-se pela informação, acredita na importância do que é comunicado. Eu estou-vos a dar, digamos, uma forma ligeira, sintética, cada signo. Claro que há muito mais coisas que se podem dizer sobre os signos e sobre o planeta, mas vocês assim ficam com uma ideia de como é que o Júpiter se filtra de signo para signo. Agora vamos ao Júpiter. Falta-me dizer que Alice Bailey ensina, já disse quando falei do zodíaco, mas é importante dizer agora, ensina que em Gêmeos se processa ao nível do zodíaco a primeira iniciação, que é quando um gêmeo aceita morrer para que o outro nasça. Ou seja, quando um gêmeo, que é o gêmeo curioso, percebe que não tem que ir a todas, que isso é uma dispersão, mas que há uma informação que tem poder de nos orientar e as outras não. Então ele opta pela informação que nos orienta e ele sai para o Sagitário, que é o signo oposto, e sai da casa 3 para a casa 9 e vem buscar o que vocês vêm buscar aqui, que é uma informação que nos liga a uma dimensão transcendente. Portanto, uma informação maior, uma informação que tem a ver com a memória da alma e com o sentido da vida e com a última verdade da existência. Portanto, quando um gêmeo morre, e os gêmeos passam sempre por crises em que eles percebem que a da altura estão perdidos e que andar a saltar de informação para informação não chega, então quando há o momento em que o gêmeo curioso morre, nessa altura, claro que o Júpiter em Gêmeo orienta-se no sentido de uma verdade que ele percebe que não vem da dualidade, mas vem exatamente daquilo que se opta pela não dualidade, que vem da reorientação, que vem da direção da seta do Sagitário, que já não é dual. A seta do Sagitário quer a verdade, pode não conhecê-la, mas procura a verdade, quer a orientação. Então, quando o Júpiter em Gêmeos quer orientação, ele está no caminho da verdade e ele um dia irá ensinar a verdade pela informação em que ele já acredita. Portanto, ele tem que unir o poder emocional ao mental, ele tem que ligar a mente ao coração. E não é por acaso que tudo isto é de uma enorme sabedoria, tudo o que é astrologia e astrologia esotérica, e não é por acaso que o regente esotérico de Gêmeos é Vênus. O que é que isso quer dizer? Que quando os Gêmeos começam a amar a informação, a ter um amor profundo ao conhecimento, porque sentem que o conhecimento os devolve a si próprios, os Gêmeos saíram da dualidade. E nessa altura, se estiver lá o Júpiter também, obviamente. E o Júpiter irá então expandir esse conhecimento que ama, esse conhecimento que lhe aparece como a verdade, a única verdade naquele momento. É importante perceber isso, porque toda esta alquimia se passa neste signo. Eu tinha tendência, porque sou Sagitário, a achar o signo de Gêmeos muito ligeiro e a não ter assim muita consideração. E quando li isto na Alice Bailey, que em Gêmeos é que se dá a terceira iniciação, a primeira grande iniciação do zodíaco, fiquei com muito mais respeito. Porque exatamente é um signo onde nós nos vamos pela primeira vez orientar. Vamos sair da dualidade para uma direção definida. Quando saímos, não é evidente. Vamos então agora ao Júpiter em Câncer. Júpiter em Câncer é um Júpiter sentimental, lunarizado, romântico. Eu gosto muito destas palavras para o Câncer. Já intui a carência da alma, acredita no passado. Valoriza a família, a infância, a casa, a intimidade, as origens. Tudo o que é canceriano, não é? Tudo o que tem a ver com a memória daquilo que deu segurança no passado. Porquê é que eu digo que ele é lunarizado? Porque ele depende da Lua. Eu diria que essa é, por um lado, a sua grandeza, porque a Lua já é a carência da alma, portanto a Lua já o liga à alma, mas é a sua fraqueza. Porque se a Lua está dissonante, o Júpiter em Câncer pode desatinar. Se a Lua ainda não está alimentada por aquilo que vai
eu diria, preencher o seu vazio, o Júpiter em Câncer, como todos os planetas em Câncer, não têm como encontrar a sua estabilidade e a sua segurança emocional. Agora, quando a Lua está resolvida, um Júpiter em Câncer, quando a Lua está segura, quando a Lua encontrou a resposta que precisava para a sua maturidade, portanto, numa pessoa adulta, madura, então o Júpiter em Câncer ganha toda a sabedoria da experiência emocional, da memória de todas as coisas que ligou e desligou, de onde ele vai tirar o ensinamento, onde ele vai buscar a verdade do seu ensinamento. As convicções de Júpiter em Câncer nascem daquilo que no passado se religou. Júpiter tem que sentir. Em água, Júpiter acredita porque sente. Em ar, Júpiter acredita porque percebe. Em terra, Júpiter acredita porque realiza. Em fogo, Júpiter acredita porque expande. Portanto, consoante o elemento, assim é a forma como Júpiter acredita. É o filtro da forma como ele acredita. Portanto, em Câncer, Júpiter em Câncer é a fé na memória psíquica e emocional. Quando a Lua está resolvida, Júpiter em Câncer é a fé na memória da alma. Eu acho muito bonita esta frase como síntese de Júpiter em Câncer. O que é a memória da alma? São os nossos arquétipos. O que é a memória? Por isso é que o Júpiter está exaltado em Câncer. Eu ao princípio não percebia. Porquê é que o Júpiter está exaltado em Câncer, que é um signo normalmente de uma certa imaturidade, ligada à Lua? Porque ele, quando a Lua está bem, ele remete-lhe à alma e à sabedoria da alma. E a alma sabe a história do mundo, a alma tem em nós o projeto da vida e da existência, segundo diz Alice Bailey. Portanto, quando nós conectamos com o sentir da alma, já sem o vazio e a perturbação da Lua, o Júpiter está diretamente em contacto com a sabedoria dessa mesma alma, está diretamente em contacto com a intuição que vem da sabedoria da alma, que vem da memória arquetípica da alma. Isso é muito bonito. Agora, a Lua tem que crescer, não é? Não pode ficar pendurada aos outros, às coisas, às pessoas. Tem que atravessar o seu vazio. A Lua crescer é nós não termos medo de bater no fundo. É não termos medo de atravessar o vazio existencial, que é essa Lua em nós. Porque, como dizem os orientais, as coisas, como diz o I Ching, as coisas quando chegam ao limite viram no seu contrário. E quando eu chego ao limite da desproteção e do vazio, se eu souber aceitar, eu estou totalmente receptiva. E quando eu estou totalmente receptiva, o acréscimo de vida que me falta, baixa sobre mim. Tão simples como isso. Eu de repente fico esférica, eu de repente fico em meditação, eu de repente fico totalmente religada à vida maior que me faltava. E fico em paz. Isso é que se chama paz interior. E atravessar a Lua é não ter medo de atravessar esse vazio que, em última análise, é um fantasma. Eu costumo dizer que os medos são fantasmas. Quando a gente os atravessa, a gente pergunta: eu tinha medo de quê? Tinha medo de bater no vazio. Quando eu bato no vazio, eu percebo que o vazio é um cheio. Que o vazio é uma vida maior que esperava por mim, que esperava pela minha máxima receptividade para se poder manifestar. Este é o segredo, esta é a chave da vida interior, que é a vida em nós. Que é a vida da alma. Então, vamos ao Júpiter em Leão. Júpiter em Leão acredita no poder do eu como centro emanador. Valoriza a autoafirmação individual, é dominador e egocentrado. Senhorial, anfitrião, magnânimo. Já vou falar um bocadinho mais deste Júpiter. Júpiter em Leão procura a sua identidade pela sua autoafirmação. Vou repetir esta frase por mim. Júpiter em Leão procura a sua identidade pela sua autoafirmação, quando o Sol ainda tem sombra. O que é que isto quer dizer? Leão é o signo onde nós nos
libertamos da energia grupal, ou seja, nos libertamos dos sentimentos cancerianos que é a família, a casa, a tribo. Ou seja, o leão é o ser que sai da tribo e de repente está sozinho, a ter que saber quem é e a ter que saber o que faz. Portanto, o leão é a primeira grande dignidade do homem que se procura a si próprio sem rede. Por isso é que ele é inseguro e por isso é que ele tem que se afirmar com aquela força toda e por isso é que ele quer que lhe deem palmas. Eu cheguei à conclusão que o leão é o único signo que tem desculpa para ser, de facto, vaidoso e egocentrado, porque ele precisa que lhe digam que ele é bom, porque ele ainda não sabe, ele está sozinho, ele está a fazer a primeira experiência de descoberta de identidade, ele está a testar o seu plexo solar, o seu eu sou sozinho frente ao mundo. Ele saiu de um ambiente tribal, de um ambiente familiar, e ele é ele próprio, é o primeiro grande passo no sentido da individuação. Só que ele ainda não sabe, então ele tem sombra. O Alan Oken é que define o leão dessa maneira, que é muito bonito, os leões com sombra, o leão sem sombra. A sombra é o medo do ego, a insegurança do ego. Então os leões com o ego que ainda tem medo, obviamente que eles têm essa sombra e eles são egocêntricos. E se tiverem lá o Júpiter, como o Júpiter expande, como o Júpiter é uma lente a aumentar, eles são, olhem para mim que sou o centro de tudo e de todos. Eles são prepotentes, eles são autoritários, eles são grandiosos, eles são... Agora, podem ser muito generosos também. Magnânimos, como eu digo, senhoriais. Porquê? Porque eles dão, mas têm que ser o centro daquilo que eles dão e os outros têm que ver que eles dão. Porque eles têm que ter a segurança, eles estão a testar a sua capacidade de dar. Eles têm que ter a segurança do aval dos outros perante aquilo que eles dão. Portanto, o que a gente acha terrível nos leões muito egocêntricos é uma etapa de experiência de vida, como outra qualquer. Ou melhor, é aquela. E o Júpiter lá, ele está a testar o poder do ego, está a testar a expansão do eu. Quando esse ego passa por processos de morte em Escorpião, processos de mutação, de transformação, quando o eu morre para renascer, quando o eu se entrega a uma vida maior, então aí vamos ter o leão sem sombra. E então, o leão sem sombra, quando o Sol já não tem sombra, porque o Sol é que rege o leão, não é? Júpiter em leão irradia a luz de uma consciência individualizada e iluminada. Isto é extraordinário. Eu costumo dizer que o riso do leão é uma coisa poderosíssima, lindíssima. Quando o leão ri, é a luz numa casa. Porquê? Porque ele tem toda a potência de energia concentrada na sua expansão pessoal. Há uma relação, e eu descobri isso quando estive a ler alguma coisa sobre ciência esotérica ou astrologia esotérica no outro dia, há uma relação entre o leão, o signo de leão, a constelação de leão e a mônada. A mônada é o nosso eu divino, a nossa essência divina. Porquê? Porque a mônada é, eu diria, onde nós nos distinguimos de Deus, se isso se pode dizer. A mônada é a nossa essência divina autónoma. Digamos que a expressão, a condição da autonomia existencial é a mônada. Deus multiplicou-se por milhões de seres sem perder a unidade e cada ser procura a sua identidade na matéria e é dotado dessa mônada que é o seu eu divino. Ora, o leão é uma expressão, eu diria, ao nível da personalidade, da afirmação da mônada, porque a mônada não baixa a personalidade. O leão, ele já está a saber que ele tem que ser ele sozinho e individualizado. Eu diria que a última expressão do leão acaba no processo de individuação. Quando eu realmente me encontro e sei quem sou, e aí eu chego ao meu estádio leonino perfeito, eu diria, ou quase perfeito, porque perfeição não existe neste mundo, mas ao estado leonino, de facto, já sem sombra. E a isso eu posso identificar com o que eu chamo consciência solar, ou seja, com a consciência que já é iluminada pelo sol, pela luz da experiência, pelo entendimento da vida. Então, quando o leão chega a esse nível de consciência, e se o Júpiter está em leão, obviamente que ele é a expressão de um fogo iluminado. E é poderoso, ele aí vai ser um líder, ele vai ser um centro emanador de fogo, de luz e de vida. Porque o sol dele rendeu-se a uma vida maior. Enquanto o sol não render e tiver sombra, o leão está ali a impor aos outros aquilo que ele acredita e aquilo que ele acha. E é dominador e é prepotente, essas coisas todas que a gente acha que os leões são. Sobretudo quando tem lá um Júpiter. Porque o Júpiter, obviamente, expande isso tudo. Não é? Bom.
Vamos agora a Júpiter em Virgem. Virgem vem depois de Leão. Virgem, eu em Leão faço o teste da minha identidade e em Virgem eu vou pôr a minha mente ao serviço do mundo. Eu vou pôr o mundo em ordem. Virgem é um signo racional em que o Mercúrio, que é o poder mental, tem esse seu máximo poder, não é? Portanto, Júpiter em Virgem é analítico, mercuriano, portanto, com tendência a baixar a sua vibração para a vibração do Mercúrio. A sua vibração é filtrada pela matéria, como todos os Júpiteres da Terra. Crítico, a prova antecede a convicção. Portanto, como todos os planetas em Virgem, ele tem tendência a criticar, porque ele quer a perfeição na matéria. E como não há perfeição, ele critica, não é? Portanto, para acreditar tem de ver os resultados, acredita na eficiência, porque ele é extremamente pragmático, um Júpiter em Virgem. Ele acredita no poder de realizar, no poder de fazer, no poder de ser útil, porque Virgem é um signo de utilidade. Júpiter em Virgem é pragmático, com tendência a perder-se na matéria. Não aceita a imperfeição do mundo. Quando eu digo perder-se na matéria, quer dizer isso mesmo. Quer dizer que ele pode esquecer a sua dimensão maior para ficar demasiado prisioneiro da realização, daquilo que ele faz. Quando na realidade a realização é importante, mas é mais importante aquilo que nós somos. Antes de fazer, nós já somos. A alma preexiste a qualquer ação, não é? E a alma tem que estar bem. Agora, o Júpiter tem tendência a apostar demais no mundo exterior, o Júpiter em Virgem, e acreditar porque realiza as coisas, porque imprime na matéria a verdade. Mas ele traz a verdade para a matéria, claro que ele traz. Agora, tem que a trazer através de uma personalidade já religada à alma, porque se a personalidade não está religada à alma, acontece isto, ver para querer, como São Tomé. Se ele não vê, ele não acredita. No seu melhor, quando eu digo no seu melhor, é quando a personalidade se rendeu à vida da alma. Claro que Júpiter em Virgem pode ser um discípulo ao serviço do plano da evolução da humanidade. Porquê? Porque Virgem é um signo de serviço. E, portanto, quando a pessoa que tem essa energia em Virgem se entrega ao divino, obviamente que o Júpiter está ali para servir o mundo e para servir os outros. Vamos agora a Júpiter em Balança. Júpiter em Balança, a sua vibração é filtrada por Vênus. É um Júpiter venusiano. Os valores definem-se na empatia do diálogo. A fidelidade à verdade vem da fé no outro, a quem se ama. Eu ia dizer em quem se acredita, mas é realmente assim. A pessoa acredita porque acredita no outro a quem ama, e se acredita no outro a quem ama e o outro acredita, ele vai à verdade por identificação emocional. É um Júpiter que tem que vir aprender a partilhar a verdade. Ao mesmo tempo, ele acredita na harmonia. É um Júpiter extremamente estético. É um Júpiter que tem horror à violência. É um Júpiter que, em última análise, tem que vir acreditar na lei do amor. Só que enquanto ele não acredita na lei do amor como uma lei, ele acredita numa pessoa. E se a pessoa falha, a fé dele também vai para cá abaixo. Isso é a grande fragilidade do Júpiter em Balança. Portanto, Júpiter em Balança dá adaptabilidade emocional ao excesso de dependência. Dependência da pessoa que, de algum modo, é o espelho dos meus valores. Pode perder a fé quando a relação que a sustém é destruída. Lembro-me de uma pessoa que eu conhecia, que era uma militante de esquerda muito entusiasmada, e todos os amigos eram de esquerda muito entusiasmados, e quando os amigos começaram a não ser, ou a trair, ou a fazer, ela foi-se completamente abaixo. Toda aquela fé, todo aquele entusiasmo político deixou de ser porque aquelas pessoas falharam. Portanto, Júpiter em Balança. Ai, vocês não tinham, peço desculpa, não tinham o texto.
da adaptabilidade, eu vou repetir, emocional ou excesso de dependência. Pode perder a fé quando a relação que a sustém, o Júpiter em Balança, é destruída. Júpiter em Balança é a fé na harmonia, na beleza do amor. Ele tem que acreditar nos relacionamentos. Portanto, eu diria que o Júpiter em Balança é uma fase fundamental para a integração da comunicação amorosa nas nossas vidas. Da partilha. A noção de partilha é qualquer coisa que o Júpiter em Balança vem aprender a viver. Agora, ele tem que procurar, obviamente, pessoas de qualidade, porque não se partilham valores com pessoas com valores turvos. Ele é muito exigente nisso. Ele precisa de pessoas que sejam um espelho de valores que ele possa sentir que o expandem e que o ampliam. Portanto, já há um fator emocional, um fator venusiano ligado à verdade e à fé. O outro, como presença na minha vida, ele vem através de uma partilha de verdade. E agora vamos a Júpiter em Escorpião. Júpiter em Escorpião é a fé no homem sem Deus. Eu gosto muito desta frase. Ela está no meu livro Escorpião. Gosto muito dela, acho que ela é extremamente sintética e rigorosamente verdade. Ou seja, Júpiter atinge em Escorpião o máximo poder do ego sobre o mundo e sobre os outros. É o poder do eu que não tem em conta outra dimensão. Que acredita que o seu desejo, a sua luta, a sua persistência, a sua capacidade levam a transcender a insegurança que o habita e a reinar no sentido pleno da palavra. Portanto, são Júpiteres poderosíssimos. Bom, já vou ler o resto. Plutónico, instintivo. Plutónico porque o Plutão é o planeta de Escorpião e, portanto, os dois planetas Marte e Plutão é que ativam este Júpiter. Portanto, é um Júpiter que leva o seu poder ao máximo, ao limite. Também, como leva o poder ao limite e a expansão da fé no ego ao limite, também mais depressa esbarra na parede, esbarra na impotência. E o Júpiter em Escorpião, quando se regenera, então ele percebe que tem que se render perante uma dimensão maior. É uma conversão, portanto, um Júpiter em Escorpião pede uma conversão, mas pode nunca se converter. Levar uma vida inteira na ilusão do poder e vítima de todas as pequenas mortes e destruições que a vida inevitavelmente lhe atira para cima sem perceber que não é por aí. Que não é dessa maneira que ele chega à verdade. Assim é muito importante porque o Escorpião, o Escorpião é o 8º signo do zodíaco. E o 8º signo é o nó da eternidade, é o 4 sobre o 4, é o signo do impasse. Quer dizer, não se sai do Escorpião a não ser através de um salto quântico, que é exatamente a morte do ego, e o salto para o fogo do Sagitário, que vem a seguir, que é a identificação com uma dimensão maior, com uma dimensão oculta, inteligente e invisível, que sustém, permeia, integra a vida no universo. Portanto, o Júpiter em Escorpião, ele está ali para morrer. Mas enquanto não morre, ele aposta na vida na Terra até ao limite das suas capacidades. E por isso ele atrai a morte, como tudo o que é escorpiónico. Portanto, instintivo, poderoso, é o Júpiter mais poderoso. Se pensarmos em termos de personalidade, é o Júpiter mais poderoso do zodíaco. A gente vê um Júpiter em Escorpião e, olá, para ali, porque ele não se deixa convencer. Não é ninguém que venha receber informação, seja que for de ninguém. Porque ele sabe. Ele traz memória de poder e ele quer continuar a exercer o seu poder à sua maneira. Portanto, acredita no poder psíquico, material ou sexual. São os 3 grandes poderes do homem, não é? Sobre o homem. A opção valorativa é alimentada pela insatisfação, por uma interrogação obscura, compulsiva, por um desejo obsessivo de poder. Este Júpiter em Escorpião, não é? Até ao dia. Júpiter em Escorpião é determinado, ativo, ambicioso. Quando não regenerado, o poder jupiteriano opõe-se à morte, sentida como um desafio ou uma recusa. Quando regenerado, Júpiter atravessa a porta oculta de Escorpião
que é a rendição do eu à vida. Aceita a sua perda e impotência, morre para os seus falsos valores, renasce no fogo do Sagitário, como toda a energia de Escorpião. Portanto, o Júpiter tem que passar pela mesma alquimia, o mesmo fogo de destruição e de regeneração. Claro que se ele tiver quadraturas, se ele tiver maus aspectos, é mais difícil. Se for um Júpiter, por exemplo, em Escorpião, Trígono, Plutão, é um Júpiter já muito próximo da regeneração. É um Júpiter que se regenera com todas as pequenas mortes que lhe aparecem. Portanto, há N nuances de viver estas energias. Portanto, às vezes não fiquem a pensar, eu tenho um Júpiter Escorpião, aquele tem, terrível. Não é bem assim. O tema por inteiro é que vai dizer o nível vibratório, o nível de consciência daquela pessoa que vive aquele Júpiter. Ela pode estar apenas a acabar qualquer coisa do Escorpião que lhe falta acabar. Ela pode já, por exemplo, um Júpiter em Escorpião com Marte e Plutão dissonantes, em oposição, em quadratura, foi uma pessoa que já passou, isto é a minha convicção, não vem em livros de astrologia, mas é a minha convicção profunda, foi uma pessoa que já passou pela grande experiência de morte e de destruição e de estruturação da personalidade numa vida anterior. Porque os planetas já vêm opostos, o Marte já não investe no Plutão, ou melhor, o Plutão já não investe no Marte. O Marte já não tem potência plutónica para agir em termos de desejo. Quer dizer, aquilo já foi quebrado. A pessoa já passou, já encostou à parede, já percebeu que não tem poder nenhum. Já percebeu que a competição é a última das ilusões. Agora ainda tem talvez alguma coisa para resolver ali. Por isso é que o Júpiter ainda está lá. Já não é tão poderoso. Neste caso, quadraturas ou maus aspectos de Júpiter em Escorpião são de algum modo bons aspectos em termos evolutivos. Porque já enfraquecem o Júpiter. Tudo o que seja enfraquecer o Júpiter em Escorpião é encaminhá-lo para a salvação, é encaminhá-lo para a evolução, é encaminhá-lo para a mutação e para a entrega. Portanto, a astrologia, se ela for entendida na dimensão oculta da vida, ela ganha outra dimensão, obviamente. Fundamentalmente isso, não é? E agora vamos ao Júpiter em Sagitário. Júpiter em Sagitário quer a verdade. Ou seja, ele já sabe que não tem poder nenhum, ele já passou pelo Escorpião, senão não estava em Sagitário, e ele já percebe que a verdade não está no poder do ego. Isso ele sabe. Agora, ele já aceita o preço a pagar. Ele já sabe que ele tem que, por esforço seu, encontrar a verdade. Atinge em Sagitário a sua máxima qualidade. Porquê? Porque já saiu do Escorpião, obviamente. A sua fé é idealista, sempre procura as leis eternas. Agora, o que acontece é que, numa primeira fase, o Júpiter em Sagitário, ele quer a verdade, mas não sabe onde é que ela está, porque ele não nasce, ninguém nasce a saber a verdade. A verdade é uma experiência, uma intuição que vem da própria experiência da vida. Portanto, ele já está bem orientado, ele já sabe que o poder não é por ali, é como o ermita, ele já está naquela fase do ermita do tarô, que vai com uma lanterna a saber o que é que não é a verdade. Como diz o Fernando Pessoa, eu sei que não vou por ali. Agora, ele ainda não sabe o que é a verdade. Portanto, ele procura. Por isso é que o Sagitário atira a seta, apanha a seta, atira a seta. É o grande viajante do zodíaco. Ele procura a verdade. Ele sabe que há uma verdade, que não é a verdade deste mundo, mas ele ainda não a conhece. Este é o Sagitário, numa primeira fase. E Júpiter em Sagitário passa exatamente pela mesma experiência. Então, quando Júpiter em Sagitário encontra as leis eternas, quando ele encontra a intuição, quando ele tem a intuição da verdade, ele é um dador da lei aos seus irmãos. Isto é muito bonito. Eu li isto numa frase qualquer num livro do Sagitário e achei lindíssimo. Porque é na realidade assim. Um Júpiter em Sagitário, ele vem ensinar a lei. Ele vem encontrar a lei primeiro e depois ensiná-la. Daí ele vem dá-la, vem trazê-la eu diria por necessidade, quase por urgência interior, quando ele a encontra. Por isso é que o regente esotérico de Sagitário, e reparem como tudo isto é tão sábio, é a Terra.
É o único planeta em que a Terra aparece, um signo em que a Terra aparece é no Sagitário. Porquê é que é a Terra? Porque não basta acreditar. Quando a gente acredita mesmo, a tal fé que move montanhas, que diz o Cristo, nós temos que trazer a verdade para a Terra. Temos que vir ensinar os nossos irmãos de que lado está a verdade. E esse é o Júpiter em Sagitário, quando ele encontra, quando ele percebe, quando ele vê o caminho. Portanto, intui a dimensão oculta do mundo, o sentido último da vida. Aí pode ser um mestre, esse que ensina os outros homens. Portanto, um guia, alguém que... Eu tenho uma imagem que eu gosto muito, alguém que faz as pessoas sair da casa 8 para a casa 9. Alguém que tira as pessoas do impasse escorpiónico em que elas se encontram e que lhes abre uma janela e que diz é por ali. Um mestre não tem que ser muito mais que isso. Um mestre sobre esta terra. Mas isso é qualquer coisa. As pessoas dizem, não, hoje em dia não há mestres, já mestres não existem, porque nós temos que fazer processos de individuação. É verdade, mestre no sentido do discípulo ali atrás do mestre a fazer vénios, isso não existe. Agora, pessoas que vão mais à frente, que encontraram o caminho e que dão a mão às outras para elas irem, claro que isso existe. E a gente pode chamar-lhes mestres. O Rodear foi o meu mestre em astrologia. E tenho uma gratidão profunda a esse ser que eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Portanto, quem nos traz da 8 para a 9, quem nos faz sair do impasse escorpiónico inconsciente da 8 para a luz de leis eternas que nos regem e nós começamos a viver segundo essas leis e a perceber que há uma verdade de facto, esse ser guia-nos e esse ser pode ser o nosso mestre e o Júpiter em Sagitário, ele um dia normalmente acaba por ser esse guia. Se ele for fiel, ou se o tema mostrar que a pessoa é fiel à verdade através da vida. Se não for, o que acontece a um Júpiter em Sagitário, ou um Sagitário sem fé, eu costumo dizer, é um leão frustrado, ou é um barco sem norte. Então o Júpiter será um leão frustrado, porquê? Porque ele expande o fogo, mas não é o fogo da verdade, é o fogo do ego. E como ele já não é um leão, é um Sagitário, ele vive extremamente insatisfeito e infeliz. Porque ele tem que encontrar a verdade. Agora vamos ao Júpiter em Capricórnio. Júpiter em Capricórnio, a sua vibração é filtrada pelo tempo, como tudo tem a ver com Saturno, porque Saturno rege o Capricórnio. Não é? É Saturnino, aqui encontra-se em queda. Porquê que o Júpiter se encontra em queda? Porque ele está na casa do Saturno. E o Saturno é o seu contrário. O Saturno retrai. O Júpiter expande, o Saturno retrai. Portanto, eu diria que o Júpiter em Capricórnio, ele está numa espécie de colete de forças. Está preso porque o Saturno não lhe dá autorização para ele expandir, a não ser quando a pessoa tiver experiência e maturidade para o poder fazer. Portanto, todos os planetas em Capricórnio, eu costumo dizer que são como o vinho do Porto. Eles, quanto mais velhos, melhores, não é? Mais sábios. E é o caso deste Júpiter. Quanto mais o Saturno aprende, no signo onde ele está, mais o Júpiter em Capricórnio tem possibilidade de se expandir socialmente e coletivamente. Portanto, os valores em que acredita são condicionados pelo karma individual, pela experiência do passado e do presente. Do passado porque nós estamos prisioneiros desse karma e do presente porque o Saturno vem aprender no presente a libertar-se desse karma e a caminhar para o Dharma, a caminhar para o verdadeiro projeto da nossa encarnação. Portanto, se o Saturno viver bem as suas experiências e as entender, o Júpiter em Capricórnio um dia irá assumir a responsabilidade de expandir a verdade na sociedade dos homens, no coletivo. Capricórnio é o signo da relação dos homens entre si, da relação social, das estruturas sociais que os homens acumularam através do tempo. Júpiter em Capricórnio valoriza o poder público. Claro que se ele não tiver, isto é muito importante, porque o Capricórnio vem depois do Sagitário. Se o Júpiter em Capricórnio não tiver aprendido, passado pela experiência do Sagitário, se ele não tiver acumulado um fogo e uma fé maior, o que é que acontece? Se ele saltar a pé juntos, como eu digo, do Escorpião para o poder público em Capricórnio, obviamente que ele não vai ter nada de muito luminoso a trazer à sociedade. Então aí ele valoriza o poder público, o sucesso político. Seguro e determinado, pouco expansivo, acredita no tempo.
prudente, organizado, realista, são tudo qualidades de Saturno. Sem ideal, Júpiter em Capricórnio pode ser oportunista, orientado para o status social. Para o status social e para o poder social. Portanto, há um lado de ambição e de poder social no Júpiter em Capricórnio. Se animado pelo fogo do Sagitário, se ele passou pelo Sagitário e aprendeu a acreditar na verdade e a evoluir, ele pode ser um discípulo, um apóstolo, um iniciado, esse que traz o céu à Terra. Porquê? Porque Capricórnio é o último signo de Terra. Capricórnio dizem que é o signo dos mestres e dos iniciados, porque são exatamente aqueles que vêm trazer à sociedade dos homens a verdade, já a nível social. Cristo era Capricórnio. Portanto, Capricórnio é o signo do alto da montanha, onde a Terra está mais perto do céu. Portanto, no Capricórnio é que se vão definir, eu diria de uma forma concreta, vai-se definir o projeto de evolução da humanidade. E agora vocês dizem, mas o Aquário vai mais para a frente e os peixes também. Eles vão mais para a frente, mas depois eles vão mais para a frente como expansão de consciência. Mas depois têm que vir ao Capricórnio trazer para a sociedade aquilo que eles acreditaram. A ciência esotérica ensina que se nasce em Câncer e se morre em Capricórnio. Porquê? Porque depois do Capricórnio não há mais Terra. Portanto, tudo o que houver para a frente é para trazer para Capricórnio, é para trazer para a sociedade dos homens, é para trazer para a reformulação de uma nova sociedade e de um novo mundo. Então agora... Portanto, a tendência de um Júpiter em Capricórnio é ser conservador, obviamente. Porquê? Porque Saturno, ele só sabe a experiência do passado. E o Júpiter em Capricórnio, ele expande aquilo que ele aprendeu no passado. Portanto, tudo o que vem para a frente, tudo o que é novo, tudo o que é uraniano, tudo o que é movimento do desconhecido, um Júpiter em Capricórnio oferece resistência. Como o Saturno oferece resistência. São coisas que ele ainda não conhece, ele conhece o passado. Daí ele tem tendência a ser uma expansão um pouco conservadora. Em política ele pode ser o que se chama reacionário. Não quer dizer que seja. Não quer dizer que seja se o Saturno estiver, por exemplo, em Aquário, ou se o Saturno for bem aspectado, ele não tem que ser reacionário, ele tem que trazer a verdade para a sociedade. Mas a tendência é ser conservador. E agora vamos ao Júpiter em Aquário, que vem depois do Capricórnio, claro. Júpiter em Aquário acredita no movimento, na modernidade, na evolução, que é Urano. Urano é o planeta da mente superior, Júpiter em Aquário já é inspirado pela mente superior. Eu diria que Júpiter em Aquário já tem uns flashes da alma, não é? A alma é que tem esses conhecimentos. E o Júpiter em Aquário já capta essa sabedoria da alma, por assim dizer, a noção de universalidade, a noção de evolução. Uraniano, portanto é Urano que o inspira, aceita o risco da mudança, que é uma coisa que o Júpiter em Capricórnio tem dificuldade, e a liberdade, aceita o risco da mudança e a liberdade, ou seja, aceita o risco da mudança como preço a pagar pela liberdade. É orientado para o futuro, portanto ele sente que o mundo caminha para um futuro melhor e ele tenta atualizar esse futuro melhor. É dinâmico, aéreo, intelectual. Eu costumo dizer que o Aquário é o signo dos intelectuais, daquilo que chamam intelectuais. Porquê? Porque são as pessoas que têm uma visão maior, são as pessoas que veem para trás, para a frente, que veem a continuidade dos processos evolutivos da humanidade. Todos nós somos intelectuais no dia em que usarmos o intelecto para perceber o mundo e a ordem do mundo. Então, Júpiter em Aquário já sabe que não está sozinho. Portanto, é um Júpiter grupal, é um Júpiter que age através de um grupo. Contrariamente ao Leão, que aprende quem é sozinho, tem que testar a sua capacidade e a sua fé em si próprio sozinho. O Aquário é o signo oposto. Ele já passou por toda essa evolução do zodíaco e em Aquário ele vai viver o projeto em comum com os outros. Ele sabe que o maior projeto é a evolução da humanidade e ele vai procurar expandir esse projeto com quem acredita nele, obviamente, também. Portanto, ele já sabe que não está sozinho, expande uma visão universal. Identifica-se com o projeto da evolução da humanidade. Quando identifica, reparem que eu estou a falar na qualidade máxima de um Júpiter em Aquário. Há muitos Júpiteres em Aquário que vivem numa torre de marfim,
que olham mentalmente para as coisas, acham que veem mais toda a gente e estão ali sozinhos e não se identificam com coisa nenhuma. Também é próprio do aquário não evoluído ou não amoroso. Ou seja, quando eu digo não amoroso, que não uniu a mente ao coração. Então ele vê, ele percebe, mas não está lá, não se dá à evolução. É o mais comum, infelizmente. Portanto, identifica-se com um projeto em evolução da humanidade. Mas, por exemplo, numa etapa abaixo, ele pode ser um líder de um grupo desportivo, ele pode ser um líder de um partido político. No sentido que, onde está Júpiter, há sempre uma possibilidade de liderança, porque ele expande mais que os outros. Expande no coletivo uma verdade em que ele acredita. E quando há uma verdade em que se acredita, ela impõe-se a uma massa de pessoas que não acreditam em coisa nenhuma, acredita pouco. Portanto, aquele ser que acredita automaticamente é eleito para gerir, ou levar, ou guiar, ou organizar, porque ele é organizado. O Júpiter também tem esse poder de organizar. Porquê? Porque organizar é pôr em ordem. E o Júpiter tem a intuição da ordem. A todos os níveis. Também tem ordem, põe ordem na matéria, obviamente. Portanto, aposta Júpiter em Aquário, aposta no novo, no que é original, criativo. Como tudo o que é aquariano. Em Aquário, Júpiter, bem orientado, atualiza sobre a Terra, com os homens, seus irmãos, o plano fraterno da humanidade. Portanto, ele vem, de facto, contribuir para atualizar e acelerar, se a gente pode dizer assim, porque a aceleração é apenas atualizar as coisas de acordo com os ciclos cósmicos. Não há aceleração para lá dos ciclos cósmicos. Mas vem, eu diria, ajudar a sintonizar com os ciclos cósmicos, é melhor assim, a nova era que se anuncia. A nova era que irá fazer da Terra o tal mundo melhor que todos gostaríamos que a Terra fosse. Terra de homens melhores, de homens mais conscientes, de homens guiados por estas leis e por esta verdade. Então agora vamos para acabar Júpiter em Peixes. Júpiter em Peixes, a sua vibração está condicionada por Neptuno. Este Júpiter é sensível, sentimentalmente parabólico, ele capta todas as coisas, intui 50 mil coisas, como tudo o que é pisciano, capta em todas as direções. Digamos, é um bocadinho a dualidade dos Gêmeos, com a diferença que em Gêmeos ele capta no plano mental e em Peixes ele capta no plano dos sentimentos. Vive na dualidade dos sentimentos, cá está. Júpiter em Peixes com Neptuno dissonante, se o Neptuno na carta da pessoa tiver com maus aspectos, portanto um Neptuno fraco, é confuso, não se integra na realidade, evade-se em águas dispersas. Portanto, ele não sabe muito bem de que lado está a verdade e sente a dor do mundo e não sabe como responder. Então foge, então evade-se. Tem como expressão falsos profetas, seres que confundem verdade com ilusão. Júpiter em Peixes, quando se sintoniza com a alma, portanto, quando a pessoa, a personalidade, se entrega à sabedoria e à vida da alma, é místico e visionário, quer dizer, ele capta coisas para lá daquilo que as pessoas comuns podem captar. Ele capta outras dimensões. Ele capta dimensões ocultas, ele capta percepções de outros mundos, de outra realidade. Os peixes é quem vai mais fundo na percepção da vida. Iluminam uma profunda fé interior. Portanto, Júpiter em Peixe, eu diria que ele é potencialmente místico. Eu tenho, por experiência, um pouco a convicção que os Júpiteres em Peixe são pessoas que vêm de memórias muito religiosas, pessoas que estiveram já muito ligadas à vida espiritual, que estiveram ligadas à Igreja, por exemplo, mas que estiveram ligadas à Igreja, sobretudo quando há maus aspectos do Júpiter, por razões que ainda não eram a vida da alma, por razões que ainda eram a afirmação do ego ou da personalidade. E então, aquele Júpiter em Peixe, ele traz memória de oração, traz memória mística, mas traz também coisas de Escorpião para resolver. Traz também, lá está o resto dos peixes, há um peixe que nada para Escorpião, outro peixe que nada para a luz da alma. Então, ele traz aquilo, um pouco do Escorpião para resolver. E ele ainda navega entre o desejo e a verdade e o desejo anda ali até o regente esotérico de Peixes, que é Plutão, isto ensina a ciência esotérica,
faz com que um peixe morra, com que o peixe que vai para Escorpião morra, ou seja, Júpiter em Peixes um dia percebe que não é o desejo que o leva à verdade, que não é por aí. E então ele rende-se incondicionalmente à vida. E aí ele vira místico, e aí ele vira verdadeiramente o ser religioso que ele já foi, com a diferença que desta vez ele é plenamente religioso, ele já não tem as discrepâncias do ego a perturbá-lo. Esse é o objetivo último de um Júpiter em Peixes. E aí ele irradia em silêncio. Eu diria que a linguagem do Júpiter em Peixes é a vibração da sua paz interior. Ele não faz discursos. Os peixes não fazem discursos, eles sentem e irradiam. Portanto, um Júpiter em Peixes pacificado, ele é uma presença profundamente harmoniosa. É assim que a vida e que a verdade e que a fé se exprime através da energia de Peixes. E Júpiter vai viver a sua maior expressão. Então, para acabar, de signo em signo, Júpiter vai afinando a sua intuição que o identifica como a ordem maior. Ordem que lhe traz uma estrutura ética cada vez mais rigorosa, que o referencia. E lhe ativa o fogo sagrado que anima a sua projeção no coletivo e a íntima segurança nos seus valores. Portanto, nós vimos a viagem do Júpiter, esta viagem de Júpiter pelos signos todos. Sabe Deus quantas vidas nós vivemos com Júpiter nos vários signos para poder chegar de facto a uma plenitude de consciência e de fé e de verdade. Sem uma íntima segurança nisso em que acreditamos, o mundo é um caos. Caos interior e exterior. Só a alta frequência de Júpiter nos permite sair desse impasse existencial. Fui eu que pus ali aquela florinha ao pé da bomba atómica, que eu acho que é uma esperança de luz e de verdade no mundo como a gente o conhece. Para que a luz possa irradiar na expansão interior e exterior do meu ser consciente e harmonizado, portanto, eu tenho que optar pela verdade para que isso possa acontecer. Eu tenho que pagar o preço da verdade. E agora, para acabar, para que um dia a Terra possa vir a ser o planeta jardim que os mestres anunciam.